Fala galera, beleza? Vindo novamente aqui para mais uma aula. E na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de radiologia. Nesta aula vamos falar sobre conceitos de interpretação radiográfica. Este tema é super importante para que a gente possa adquirir conhecimentos fundamentais para quando formos avaliar a radiografia dos nossos pacientes na clínica, nós possamos analisá-las, interpretá-las e dar um possível diagnóstico, observando se existe normalidade ou uma patologia e, sendo assim, prosseguir com o tratamento necessário. Então, estes conceitos são extremamente importantes para futuros planos de tratamento. Então vamos começar falando sobre os princípios de interpretação radiográfica, que são basicamente 4, sendo que o primeiro princípio diz que deve aparecer toda a região a ser analisada na radiografia e com a melhor incidência radiográfica possível. O que isso quer dizer? Que quando nós formos radiografar alguma determinada região do paciente, como por exemplo nós queremos ver região de molares, então nós temos que enquadrar essa região de molar. Se a gente quer ver o primeiro molar superior, por exemplo, neste caso aqui, nós temos que realizar uma radiografia periapical que deixe esse primeiro molar superior numa região central, para que a gente possa ver ele perfeitamente, para que ele não seja cortado tanto no sentido longitudinal como no sentido horizontal, e isso possa atrapalhar o diagnóstico. Então, deve aparecer toda a região que queremos analisar de forma nítida na radiografia e com a melhor incidência radiográfica possível. Seguindo para o segundo princípio, também sabemos que deve abranger todos os limites ao redor da região a se interpretar. Ou seja, se nós queremos ver este primeiro molar superior, além dele estar enquadrado, a gente ver ele completamente, o ideal é que toda essa região ao redor do dente que nós queremos observar, ao redor da região que queremos observar, também esteja presente na radiografia. Como terceiro princípio, nós devemos ter conhecimento do que é normal naquela região e também das variações anatômicas, que também podem ocorrer. Sabendo o que é normal e o que pode ser que tenha variações, se nós observarmos uma condição estranha à normalidade, então podemos suspeitar de condições patológicas. E por último, devemos fazer um levantamento completo dos arcos dentais do paciente e lembrando, se não houver radiografia anterior. Por exemplo, o paciente chegou na clínica, nunca realizou uma radiografia, nós, antes de tratar o paciente, necessitamos fazer uma radiografia de toda a arcada, como por exemplo uma panorâmica, para observar se existe alguma lesão em algum local, como que está a estrutura deste paciente. Agora, se o paciente já possui uma panorâmica, já possui radiografias anteriores, não há necessidade de expor o paciente a uma nova radiação. Falamos dos princípios gerais, agora vamos falar exatamente dos conceitos de interpretação radiográfica. Ou seja, são informações importantes na hora da gente fazer a interpretação radiográfica. Começando com o mais básico, que é observar a radiografia e perceber que existem diferenças de tons, de cores. Por que isso? Nós temos que lembrar que existem estruturas mais radiopacas e estruturas mais radiolúcidas, por exemplo. O que seria radiopaco e radiolúcido? Radiopaco são estruturas que absorvem mais raio-x. Por quê? Porque elas têm maior densidade e, com isso, maior número atômico. Ou seja, são estruturas mais densas, mais mineralizadas, por exemplo. E como elas têm maior densidade, são mais densas e maior número atômico, o raio-x vai passar com maior dificuldade por elas. Por isso vai ficar mais claras, como pode se ver aqui, por exemplo, neste caso deste esmalte aqui dental, da polpa. Observe como são estruturas mais radiopacas, elas são mais claras. Ó. O osso alveolar, olha como tende mais ao branco. Porque são estruturas nas quais os raios-x têm dificuldade de passar, e como tem dificuldade de passar, vai absorver mais raio-x. Vai barrar a passagem deles e com isso vai se tornar mais claro. Já estruturas radiolúcidas, elas absorvem menor quantidade de raio-x, já que elas são estruturas menos densas e consequentemente com menor número atômico. Como por exemplo aqui, ó, a região da cavidade oral, região de tecido mole. Ó,
Observem que está mais escuro, tende a ficar escurecida. A polpa dental, olha só esse filetinho aqui, radiolúcido, entre dentina e esmalte. Observem como é mais radiolúcida, já que ela é composta por um tecido menos denso do que uma dentina, do que um esmalte, e por isso ela vai absorver menos raio-x. O raio-x vai atravessar com maior facilidade. Com isso, vai fazer uma imagem um pouco mais escura. E é este jogo, né, de sombras, é este jogo de tons de cinza entre branco e preto, é o responsável para que a gente possa observar as estruturas na radiografia. Mas devemos nos atentar que, por exemplo, eu não posso falar que a polpa é radiolúcida e nem que o esmalte é radiopaco, porque depende de quem você está comparando. Por exemplo, observem essa escala clássica aqui de radiolucidez e radiopaco. Ao passo que caminha para a esquerda, a estrutura mais à esquerda tende a ser mais radiolúcida e a estrutura que está mais à direita mais radiopaca. Observem então que nesta classificação a estrutura mais radiolúcida é o ar, como vimos aqui. Olha só, o ar da cavidade oral não impede a passagem de raio-x, com isso absorve menos quantidade de raio-x e fica mais escurecido. Então, radiolúcido escurecido. Por outro lado, temos o tecido mole, depois a polpa, dentina, esmalte e amálgama. Então, observem que o elemento mais radiolúcido é o ar, e o mais radiopaco nesta escala é o amálgama, já que é uma liga metálica, tem alta densidade e com isso barra muito mais a passagem dos raios-x, absorvendo-os e impedindo sua passagem. Então podemos observar que o ar é o mais radiolúcido. Os tecidos moles são menos radiolúcidos do que o ar, mas são mais radiolúcidos do que a polpa. A polpa, por sua vez, ela é menos radiolúcida do que tecidos moles, só que ela é mais radiolúcida em relação à dentina, e assim por diante. O mesmo vale para a radiopacidez. A amálgama é a mais radiopaca de todas. Então, o esmalte ele é menos radiopaco do que a amálgama, porém ele é muito mais radiopaco do que a dentina, do que a polpa, do que tecidos moles, do que o ar. Então é uma escala, temos que comparar uma estrutura com a outra, como por exemplo a dentina em relação à polpa, ela é radiopaca. Agora a dentina em relação ao esmalte, ela é radiolúcida. Espero que vocês tenham entendido esta relação, que é uma relação de comparação de contrastes, né? Falando de radiolúcido e de radiopaco, vamos seguir falando também de mais um conceito, de que nós temos que ter ideia de que as radiografias, elas são projeções bidimensionais. O que quer dizer? O 2D, o famoso 2D, é uma imagem 2D. Não é aquela imagem 3D, não é um objeto, não é pegar o dente do paciente e observar ele em 3D, em 3 dimensões, em altura, largura e comprimento. Esse objeto 3D que estamos irradiando, seja dente, gengiva, periodonto, tudo do paciente, vai ser transformado em uma película radiográfica. Essa película é 2D, tem 2 dimensões. Ela não tem largura, ela não tem profundidade, não tem a terceira dimensão. Por isso, a imagem pode estar alterada em relação à sua forma. Observe este exemplo, é o mesmo cilindro nas 3 imagens, nos 3 exemplos. Mas neste exemplo foi-se irradiado o cilindro em pé, sentido longitudinal. Olha a imagem que se formou na película radiográfica. O feixe veio, ele viu somente essa região circular, toda essa profundidade é ignorada na radiografia, então ficou somente um círculo. Por outro lado, aqui esse cilindro estava deitado, horizontalmente. Então, quando se irradiou, observou somente esta estrutura aqui, esta superfície. A profundidade é ignorada, então ficou somente um retângulo. E o mesmo vale para essa, na qual o cilindro está inclinado. Então, observem que a radiografia vai se interagir com essa superfície, um pouco dessa superfície aqui, e com toda essa região de comprimento dele. Então, vai se observar esta estrutura. Então, observem que o mesmo objeto em 3D pode ter diferentes imagens em 2D, dependendo da incidência radiográfica que foi escolhida, que pode ter várias vezes, que vai ter sobreposições de imagem, pode ter alterações de forma, tudo devido a essa projeção bidimensional, por exemplo. Tá certo, nós falamos dos princípios, de alguns conceitos básicos para a nossa interpretação,
Agora vamos falar de condições para que a gente possa interpretar, pois para que a gente possa analisar da melhor forma possível, temos que estar em condições ideais para isso. E também, igualmente aos princípios, que são 4, temos também 4 condições básicas que são essenciais para uma interpretação bem feita. Temos o ambiente adequado, uma qualidade de imagem realizada, uma análise sistemática bem feita e saber descrever as lesões. Tendo tudo isso feito, podemos chegar a um laudo radiográfico, a um diagnóstico, certo? Começando com o ambiente adequado. Um ambiente adequado principalmente deve ter o quê? Uma luminosidade reduzida. Por incrível que pareça, em um ambiente no qual a luminosidade está reduzida, nós conseguimos observar muito melhor os detalhes de uma radiografia posicionada em um negatoscópio, por exemplo. Por isso que o ideal em salas radiográficas é estar em um ambiente mais escuro, com uma luminosidade bem reduzida, porque aí ao ligar o negatoscópio, a principal fonte de luminosidade vai ser o negatoscópio, e com isso nossa visão vai estar mais concentrada naquele negatoscópio, sem uma luz externa atrapalhando. Com isso faz com que a gente tenha a capacidade de observar detalhes que a gente não perceberia se estivéssemos em uma sala bem iluminada, por exemplo. Além da luminosidade reduzida, devemos ter equipamentos adequados. Como nós já comentamos, devemos ter esse negatoscópio, é super importante um negatoscópio, né? Essa estrutura, este aparelho, no qual será posicionado aqui a radiografia, que será analisado. Nós estaremos aqui em um ambiente com luminosidade reduzida, tanto num negatoscópio quanto em um ecrã digital, como por exemplo um monitor de computador, para radiografias digitais, por exemplo. E lembrando que no negatoscópio pode ser que alguns já venham até com uma lupa. No digital não é tão necessário, já que a gente pode dar zoom na imagem pelo computador. E que eu coloquei em X, esta exemplificação, no qual mostra profissionais discutindo sobre a radiografia de um paciente, colocando, contra a luz do sol, contra uma janela, por exemplo, e não é correto. O correto é ter um desses dois equipamentos, já que com isso pode-se perder detalhes importantes para um diagnóstico e até mesmo dar um diagnóstico errado, certo? Além disso, também dentro do ambiente adequado, temos que montar as radiografias de forma correta. Este aqui é um exemplo de uma montagem de uma radiografia, de radiografias periapicais de boca toda, na qual podemos observar toda a boca do paciente, todos os dentes que estão presentes na boca do paciente, desde molares até incisivos. Isso reduz a chance de erros e também facilita demais na interpretação radiográfica. Por fim, também relacionado com o ambiente adequado, nós temos que ter uma luminosidade uniforme em toda a extensão. O que isso quer dizer? Quando queremos observar uma imagem radiográfica, nós podemos utilizar o que chamamos de máscara, que seria como se fosse uma estrutura ao redor, como por exemplo uma cartolina ao redor desta imagem, ou uma moldura. Por exemplo, aqui neste exemplo nós temos uma radiografia montada em um negatoscópio, por exemplo, um negatoscópio branco com uma alta luminosidade e a radiografia posicionada. Observem que esta radiografia é a mesma dessa. O que mudou foi que ela está posicionada em um local onde tem bordas brancas, bordas que não deixam com que a nossa visão foque no que a gente tem que focar, que é na imagem. Então, se a gente coloca essa imagem nessa máscara, essa cartolina que pode ser colocada ao redor, como se estivesse enquadrando, como se fosse um quadro mesmo, a gente limita esta imagem somente no que nós queremos observar. E com isso, observem que é a mesma imagem. Só de colocar fora desse local branco, nós vemos que a gente consegue observar com melhor nitidez e mais detalhes, justamente devido a contrastes, devido a um contraste que teria se fosse colocado aqui nesta região de um negatoscópio, por exemplo, sem uma máscara aqui na borda. Então falamos sobre ambiente adequado, agora vamos falar sobre qualidade de imagem. Ou seja, nós devemos ter o enquadramento da radiografia, como nós já comentamos lá no princípios também. Lá nos princípios de interpretação radiográfica, devemos enquadrar, como por exemplo, se nós queremos observar a região de molares, temos que ter noção que ele deve estar centralizado na radiografia. Podemos observar a região de coroa, região de periápice,
e toda a região periodontal desse dente. Então observem que está com um perfeito enquadramento. Por outro lado, aqui nesta imagem, neste exemplo que eu acabei cortando aqui em cima para mostrar que se fosse realizada uma radiografia na qual a gente quisesse observar a coroa deste dente e fosse cortado, nós não estamos com uma imagem adequada. O ideal seria repetir, já que nós perdemos uma boa parte de coroa dental e pode ser que isso atrapalhe o diagnóstico. Além disso, também o ideal é ter máxima nitidez. Observe que esta radiografia nós não conseguimos dar um diagnóstico preciso, já que ela está borrada, não tem boa nitidez. Agora, por outro lado, esta imagem aqui, observem a nitidez dela. Nós conseguimos observar com um grande nível de detalhes, até mesmo na região do osso alveolar. Então, para que a gente possa dar um diagnóstico e fazer uma interpretação, devemos ter uma imagem bem nítida. Além disso, com mínima distorção. O que isso quer dizer? Lembra lá do goniômetro? Aqui, ó, esse aqui é o goniômetro que falamos lá nas aulas passadas de radiologia. Marca esta variação de angulação do cabeçote, esta inclinação para determinada técnica radiográfica. Observem esta imagem. Olhem como que os incisivos parecem estar mais longos, porque esta imagem foi alongada. Teve uma variação nesta angulação que não estava correta na hora de fazer a radiografia e alongou demais os dentes inferiores do paciente. Por outro lado, aqui na direita, olha como que os incisivos se encurtaram na radiografia, também devido a essa distorção causada pela angulação do cabeçote. Então, devemos estar sempre atentos também a utilizar ou posicionadores, que vai reduzir drasticamente essa distorção, ou realizar a técnica correta com a angulação indicada para cada técnica, para que isso não ocorra e venha atrapalhar o diagnóstico, e ter até que às vezes repetir a radiografia e expor o paciente novamente a uma radiação que seria desnecessária. Então o ideal é isso, a mínima distorção. Seguindo para um contraste médio, novamente com a mesma radiografia, já que ela foi muito bem realizada, observem aqui, dá para se observar, tem alta nitidez e tem contraste médio. O que seria esse contraste, né? É a diferença entre os tons de cinza, entre o branco e o preto. Então, aqui neste exemplo que tem alto contraste, é uma radiografia que os tons ficam muito mais marcantes, né? Observe que tem alto contraste de cores. O que isso quer dizer? Tem uma grande diferença entre o preto, entre o cinza, entre o branco. Agora, por outro lado, tem essa região aqui, que olha como que está tudo mais acinzentado na radiografia. Quase muito difícil de realizar um diagnóstico, ainda mais se fosse região periapical. Quase impossível de realizar, devido a esse baixo contraste, que quer dizer o quê? Tem pouco contraste, pouca diferença entre os tons de cinza, fica tudo mais acinzentado, pouca diferença entre branco e preto. Em ambos os casos, por isso que optem sempre pelo equilíbrio, pelo médio em tudo, né? Tudo é equilíbrio, contraste médio. Além de contraste médio, o ideal é ter também densidade média. E essa densidade está relacionada à configuração do nosso aparelho de raio-x. Quando formos realizar o tempo de exposição da radiografia, temos que nos alertar a isso também. Quanto maior o tempo de exposição, maior será a densidade. Então, por exemplo, aqui neste caso, olha como que a radiografia ficou escura, ela ficou escurecida. Por quê? Porque tem alta densidade. Teve um maior tempo de exposição aos raios-x. Por outro lado, aqui nesta outra imagem, observem que o tempo de exposição está muito baixo. Com isso, menor densidade. Olha como ela ficou muito mais clara. Impossível também de dar um diagnóstico observando uma radiografia deste jeito. Então tem que também realizar novamente. Por isso que temos que também ficar atento à densidade. E neste exemplo, para finalizar, a densidade média, né? Equilibrado. Então temos, por exemplo, uma ótima nitidez, mínima distorção, contraste médio, densidade média. Então esta radiografia é a ideal, é a mais correta. Saindo de qualidade da imagem, então nós já falamos que devemos estar num ambiente adequado, ter uma qualidade de imagem radiográfica na hora da exposição, e agora vamos para a análise sistemática, ou seja, nós já estamos em um ambiente adequado, com a radiografia do paciente feita de forma correta, com a melhor qualidade radiográfica. Agora temos que analisar esta radiografia. Existem diversas formas, né? Não tem uma forma correta de se analisar, por onde começar, o que observar, mas o ideal é que mantenha um padrão, que você tenha o que melhor você se adapte e siga sempre aquele padrão para não perder nenhum detalhe.
Aqui eu vou citar um padrão que eu utilizo, mas não precisa ser o mesmo que você utiliza. O importante é analisar todas essas estruturas de uma radiografia, a ordem não importando tanto. Então você fica à vontade de escolher o que melhor se adapte. Então vamos começar falando, que primeiramente o ideal é que a gente conte os dentes presentes do paciente. A gente faça uma contagem desses dentes, observando quantos dentes esse paciente tem na boca. Neste exemplo aqui eu trouxe uma panorâmica, na qual vamos observar que o paciente apresenta quase todos os dentes na boca. Observe que nós não vemos o 18, que é o terceiro molar superior direito, mas nós vemos o 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 e assim por diante. Observe todos os dentes. Ausência de novo do 28, no terceiro molar superior esquerdo, e o mesmo vale para os dentes inferiores. Também fazemos esta contagem. Além de contar os dentes presentes, devemos também observar a posição deste dente no arco. Está posicionado verticalmente, se ele está mesializado, se ele está distalizado, se ele está de forma horizontal, enfim, todo o posicionamento dos dentes do paciente. Feito isso, nós seguimos para observar se existe alguma anomalia dentária. Então, nós ainda observamos esta região de dentes, observando se existe alguma anomalia, como, por exemplo, se existe alguma fusão, alguma geminação dental, concrescência, dentes em dente, taurodontia, microdontia, ou seja, alguma anomalia dentária é super importante nós colocarmos no laudo radiográfico também. Tudo certo, vamos seguir para a próxima. Observar se o paciente apresenta terceiros molares. Então devemos observar esta região de terceiros molares, que neste caso somente os molares superiores. Observe aqui, terceiro molar superior direito e terceiro molar superior esquerdo. Ele não apresenta terceiros molares inferiores. E além de observar se eles estão presentes, devemos também observar como eles estão posicionados. O mesmo que a gente observou os outros dentes da arcada, também vale para a região de terceiros molares. Se eles estão mésio inclinados, disto inclinados, se eles estão invertidos ou posicionados de forma correta, sentido longitudinal do dente. E agora vamos ver a região de coroa dental. Então nós começamos, já que nós estamos observando esta área, vamos observar como estão as coroas dentais. Como por exemplo aqui observamos uma restauração, aqui algum outro tipo de restauração. Então a gente pode observar a forma, a presença de algum material restaurador, presença de cáries, etc. Enfim, tudo que for plausível à região de coroas nós observamos. E já que observamos a região de coroas, agora a gente desce para a região de raízes e canais. Então, aqui já foi observado, vamos para a região de raiz e canais, toda esta região aqui de raiz. E após a gente observar a região de raiz, nós vamos para a região do periápice. Ou seja, nós temos um padrão. Nós olhamos coroa, fomos para a raiz e agora para a região de periápice, que é justamente aqui onde está o forame apical. Toda essa região do periápice aqui dental. Observem aqui a região do final da raiz. Nós observamos essa região para ver se existe, por exemplo, alguma lesão, como que está a integridade do ligamento periodontal, enfim. E proximidade com algumas estruturas anatômicas. Como, por exemplo, neste caso aqui, nesta radiografia, observamos aqui na região do periápice que existe alguma coisa, alguma patologia. Por exemplo, pode ser um cisto periapical aqui. Provavelmente já iniciou-se uma reabsorção radicular e a presença desta lesão radiolúcida, seguindo para a região de periodonto. Então nós vimos coroa, raiz, canal, região de periápice e agora periodonto. O que seria o periodonto? Essa região ao redor do dente. Então osso alveolar, ligamento periodontal, toda essa região ao redor dos dentes devemos observar. Nós já vimos toda a região próxima aos dentes, agora vamos ver também região de ATM, de articulação temporomandibular. Observem aqui, cabeça da mandíbula, também chamada de côndilo mandibular, toda essa região da ATM. Além também de observar toda a região de mandíbula, super importante, mandíbula e maxila, como por exemplo região de ramo, de ângulo, de corpo, base mandibular, toda essa região da mandíbula também devemos observar na radiografia, como por exemplo aqui, estruturas ósseas ocioide, aqui, ocioide, ou também algumas calcificações ou mineralizações que estão presentes no paciente.
também devemos estar atentos. E após feito isso, vamos para o final, que é a descrição das lesões. E agora, por fim, devemos ter conhecimento dessas lesões para fazer uma descrição delas. Então devemos buscar o maior número de sinais para chegar a um possível diagnóstico, ou até o ideal seria chegar a 3 possíveis diagnósticos. Certo? Então vamos começar falando sobre o que devemos descrever nas lesões. São 5 principais. Devemos descrever a estrutura interna da lesão, a sua forma, a sua periferia, a localização e o efeito nas estruturas adjacentes. Aí sim a gente já pode dar um laudo possível de diagnóstico, certo? Vamos começar falando da estrutura interna, como que é por dentro dessa lesão. Então, estrutura interna, podemos basicamente falar 3 tipos, que seria uma estrutura radiolúcida, que seria uma lesão radiolúcida. Lembra que nós falamos de radiolúcido, que é mais escurecido, pois absorve menos os raios-x, então fica mais escurecido. Então aqui radiolúcido. Temos uma lesão radiopaca, observem, como está mais clara, pois absorve mais quantidade de raio-x, provavelmente tem tecido mineralizado aqui, é mais denso. E tem uma mista, como pode-se ver aqui, onde eu estou circundando com o cursor. Nós temos uma lesão radiopaca dentro de uma lesão radiolúcida. Então é mista, é tanto radiopaca quanto radiolúcida. Bem, nós falamos de estrutura interna, vamos falar agora de formato. Então, nós também podemos classificar a lesão de acordo com seu formato, sendo ela unilocular, como já vimos. Por que unilocular? Porque ela tem somente um lóculo, tá vendo que ela é única? Comparando com a multilocular, observem aqui, multilocular é mais de um lóculo. Lóculo seria como se fosse uma cavidade, né, dessa lesão. Observem aqui que tem vários septos. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem diversos lóculos, divididos por septos ósseos, por exemplo. Então, ela é multilocular. Agora, aqui neste caso, nós não vemos septos, nós somente vemos uma lesão unilocular. Também podemos classificar como oval. O que seria oval? Justamente uma estrutura, uma lesão oval, né? No qual os diâmetros não são iguais. Tem um maior diâmetro do que o outro. Já na circular, é uma lesão nos quais os diâmetros são iguais. É um círculo, uma esfera. Então, observem aqui, circular. Festonada, olhem aqui a lesão radiolúcida aqui, ela começa, ela vai festonando os dentes, ela vai contornando os dentes, como se fosse um dedo de luva. Então, ela é chamada de festonada. Olha só, ela vai festonando os dentes, contornando eles. É festonada. E, por fim, uma irregular. Observe nesta imagem que nós nem conseguimos delimitar direito a lesão, já que ela não tem uma forma específica, ela não é oval, não é circular, ela é irregular. Falamos da estrutura interna, do formato. Agora vamos falar das bordas, também chamada de periferia, ou seja, ao redor da lesão, se elas são bem definidas ou mal definidas. Observem aqui de novo este exemplo. Nós conseguimos com um lápis, por exemplo, para vocês gravarem melhor, nós conseguimos com um lápis delimitar essa lesão. Nós sabemos onde ela começa, onde ela termina, conseguimos com facilidade delimitá-la. Então, ela tem bordas bem definidas. Ou seja, nós conseguimos com facilidade definir esta lesão. Então é bem definida. Agora aqui neste exemplo, observem aqui a lesão. Toda a região mandibular. Nós não conseguimos dizer onde ela começa, onde ela termina. Então ela é mal definida. Ela não tem bordas bem definidas. Aqui nós conseguimos ver a borda. Aqui não. Então ela é uma lesão classificada como com bordas mal definidas. Seguimos para a localização. Ela pode ser localizada, aqui localizada nesta região de pré-molares e molares inferiores, ou também podemos falar região de corpo da mandíbula. Já aqui neste mesmo exemplo, ela é generalizada. Nós não conseguimos dizer onde ela está localizada. Ela está localizada em toda a mandíbula, então ela é generalizada, certo? Então, geralmente, além de falar localizada, generalizada, também podemos falar se ela é unilateral ou bilateral. Neste exemplo, além dela ser localizada, ela é unilateral, já que está somente em um lado. Neste caso, pode ser aqui o lado direito do paciente.
Já aqui nesta lesão generalizada, ela acomete toda a mandíbula, então ela é bilateral. Ou seja, ela está nos dois lados, tanto direito quanto esquerdo do paciente. Então ela é generalizada ou também chamada de bilateral. E para a localização, nós também podemos usar como referências as estruturas que estão próximas. Por exemplo, o ângulo da mandíbula, então localizada, uma lesão localizada em ângulo da mandíbula, uma lesão localizada em seio maxilar, uma lesão localizada na cabeça da mandíbula, no ramo mandibular, no corpo da mandíbula e assim por diante. Então nós podemos basicamente localizar a estrutura, a lesão, dizendo que ela é localizada ou que ela é generalizada. Também podemos falar que ela é unilateral ou bilateral. E também podemos localizá-la com a estrutura que está ao redor. Como, por exemplo, nesta imagem, é uma lesão localizada, unilateral, na região de molares e premolares inferiores direitos. E, por fim, o efeito dessa lesão nas estruturas adjacentes. Como, por exemplo, esta lesão, o que ela está causando na estrutura adjacente? Eu trouxe como exemplo esta imagem, na qual aqui está um dente, observem aqui, ó, um dente, um incisivo, e o outro incisivo que está deslocado. Ele está inclinado devido ao aumento dessa lesão. Essa lesão surgiu e provocou um deslocamento dental. Então, pode-se citar que ela provocou um deslocamento. Ou neste caso dessa famosa lesão que eu trago todo slide, observem que podemos ver que ela está ocasionando provavelmente um início de uma reabsorção radicular aqui neste premolar, neste segundo premolar. Então podemos citar que ela está causando uma possível reabsorção radicular. Ou também em relação à cortical óssea. Observem que uma região de uma radiografia oclusal de mandíbula, na qual esta lesão está, além de deslocando dentes, olha o deslocamento dentário, também está expandindo a cortical óssea. Olha esse abaulamento da cortical, isso não é comum, isso não é normal ter isso. Então essa lesão está causando uma expansão da cortical óssea. Por outro lado, tem também a destruição de cortical óssea. Observe aqui a região de incisivos, caninos. Olha como que está tudo destruído essa região da cortical, na região de premolar, na região de molar, tudo destruído. Então podemos dizer que essa lesão está destruindo a cortical óssea. Certo, galera? Sendo assim, nós vamos fazer um resumo. Aquela imagem que nós falamos sempre dela, podemos fazer uma descrição completa dela agora. Agora vocês têm o conhecimento necessário para fazer uma descrição completa dessa lesão para a interpretação radiográfica. Então, beleza, vamos ver essa lesão aqui. Então, vamos começar a descrevê-la. É uma lesão radiolúcida, observem, bem definida, tá? Nós conseguimos defini-la bem, onde ela começa, onde ela termina. Unilocular, porque ela é somente única, não tem septos, não tem mais de um lóculo, somente um lóculo, então ela é unilocular. Ela é unilateral, já que está somente em um lado, localizada na região de molares e premolares inferiores esquerdos. Ou também podemos falar localizada na região de corpo da mandíbula. Aí a gente termina falando sugestivo de, e nós podemos dar uma hipótese, e o ideal seria dar até 3 hipóteses diagnósticas, de acordo com a probabilidade de ser. Primeiramente com a hipótese que mais seja provável de ser, e assim por diante, a segunda e a terceira hipótese, que são as mais prováveis de ser essa lesão. Então, sendo assim, nós finalizamos, essa descrição dessa lesão. Nós falamos em relação à estrutura interna, falamos em relação à sua borda, a sua localização, o seu formato e podemos finalizar o laudo dando hipóteses diagnósticas, certo? Com isso, galera, nós finalizamos essa aula de interpretações radiográficas. Espero que tenham entendido, que vocês tenham gostado. Lembrando que se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários ou lá na nossa página no Instagram. Beleza, galera? É um assunto bem extenso, é uma aula muito extensa, com bastante conteúdo, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham agora compreendido um pouco melhor sobre diagnóstico e sobre interpretação radiográfica na hora de observar e dar um laudo para o paciente. Correto? No mais é isso, galera. Obrigado por ter assistido. Espero que tenha te ajudado
e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e fui!